antes disso, porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre nossas vidas. Nós estamos aqui com o pastor Manuel. Fala, pastor. Graça e paz, bom dia. Bom dia. E vamos iniciar mais um Fala Pastor da Igreja Presbiteriana de Canaã. E que Deus nos abençoe e que a palavra dele encontre lugar em nossos corações. Pastor? Bom dia a todos os irmãos. Eu quero agradecer a mais este dia que, em meio a esta pandemia toda aí, acordamos vivos, e isso é motivo do nosso louvor ao nosso bom Deus, né? Quero aproveitar, Israel, e a todos vocês que nos escutam e que estão nos assistindo, quero convidar você para que acesse os canais da igreja, se inscrevam, ativem as notificações, para que você possa ser diariamente abastecido e nutrido com as verdades do Evangelho, a boa notícia do bom Cristo. Quero então, nesta manhã, Israel e a todos que nos ouvem, propor para nós um tema que nós, ali na nossa escola dominical, toda manhã, a gente tem trabalhado alguns assuntos que, nas células a mocidade fez uma proposta para mim, Israel, que eu achei por demais interessante e eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eles mandaram uma mensagem para mim, me convidando para tratar deste tema. Como está a sua bateria? E eles, de uma forma bastante ousada, eles me deram até um tema, um texto bíblico, Isaías 40, 31. E eu quero convidar aí também a todos os jovens que estão nos assistindo e acompanhando a participar da classe da mocidade e também das células que acontecem ao sábado às 20 horas. Vale a pena. E por aquela ocasião, nós fizemos uma reflexão muito interessante e eu fiz a seguinte questão, né? Fiz uma afirmação. É uma pergunta que não quer calar em meio a estes dias. E como nós falamos de recarga, eu fui estudar um pouquinho sobre o que é que faz com que uma bateria, principalmente de um smartphone, né, que é o que nós temos usado bastante, descarrega, né? Então, eu aprendi lá que a má cobertura, ou seja, sempre que o seu telefone tenta ficar se conectando a uma rede de Wi-Fi, né, que não está estável, né, ela acaba consumindo muita a energia, né? Não quero aqui falar em entrar nesse negócio de cobertura pastoral, até porque eu não sou fã disso, mas nós precisamos ver literalmente debaixo do que nós estamos cobertos, né? Da graça de Deus, do fortalecimento de Deus, da palavra do nosso bom Deus, né? Eu também, lá naquela oportunidade, nós tratamos com os jovens que o consumo dos aplicativos, né? Quando você consome muitos aplicativos, a sua bateria, quando você instala muitos aplicativos, a sua bateria também ela sofre, né? Então, o foco, né? Nós devemos estar focados aí para não perder as nossas energias. Sim. Uma coisa que eu achei interessante que consome, e eu já pude presenciar isso mesmo, é o GPS ativado, ok? Também consome a bateria. Nós aprendemos também que temperaturas extremas, né, também consomem a nossa bateria. Ou seja, tem gente que tem o hábito de dormir com o celular junto às seus cobertores e edredons e coisas parecidas, além do perigo que isso pode ocorrer, né? Isso também estraga a bateria. Eu já tive até ciência de gente que, ao dormir sei lá, está com o celular na cama, não lembro muito bem, na hora de lavar o edredom, lavou junto o celular e aí acabou danificando tudo. Nós aprendemos também naquela oportunidade que telas grandes, né, exposição aí excessiva pode trazer alguns problemas aí na carga, né, porque vai consumir.
E aprendemos também que os sons do aparelho, todos ativados ao mesmo tempo e etc e tal, uma série de coisas, também acaba consumindo a bateria do celular. E as cargas consecutivas, e até posso dizer, né, em locais errados, com amperagens erradas. Eu mesmo já perdi um celular porque eu fui carregar no carro, né? E aí depois eu fui informado que aquele dispositivo ali traz uma carga inadequada e acabou afetando a bateria do celular. A carga, então, é importante para o desenvolvimento do aparelho, né? Se você não tiver uma boa carga, você pode vai ter comprometido o serviço, né? A qualidade e a vida até útil do próprio aparelho. Mas o texto nos diz sobre renovação de forças. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existem outras traduções, irmãos, que vai dizer que voarão como águias, né? Ou voarão com asas de águias, né? E é interessante que o próprio escritor, Isaías, ele vai trazer que aqueles que têm a vida renovada no Senhor, aqueles que têm a vida fortalecida, recarregadas no Senhor, né? Eles vão parecer como a águia que voa, né? Vão alçar voos maiores, vão viver neste mundo com as asas como águias, né? E nós sabemos que a nossa grande fonte para recarregar as nossas forças é a Escritura Sagrada. Tanto é que essa imagem que está aí, ela é de propósito, né? Nós temos que estar com a nossa vida, com a bateria recarregada, com a palavra de Deus. Nós devemos buscar a palavra de Deus, como temos afirmado, né, que é a nossa única regra de fé e prática. Ela deve nos conduzir, deve ser a fonte que alimenta a nossa vida e, assim, as nossas decisões e as nossas posturas. Bom, estudando aí já em vários ambientes de cursos na área de administração, de gestão de pessoas e etc., a gente encontra uma relação entre esta ave águia e uma outra ave que nós conhecemos também por nome de galinha. Então, lá naquela oportunidade, né, com os jovens, eu fiz uma reflexão, um bate-papo ali com eles a respeito sobre a diferença dessas duas aves. E já que o Isaías tratou disso, eu quis, então, pegar a figura que ele usou e fazer uma reflexão à luz das Escrituras Sagradas sobre as características dessas duas aves e trazer para nós um aprendizado à luz das Escrituras. Como que nós vamos estar, então, carregados? Um pano de fundo, nós sabemos que Isaías escreve ao povo, não é? Conforme diz o capítulo 1, e eu vou considerar o livro como sendo inspirado, como o é. Não gosto de algumas abordagens liberais, não tenho nenhum apreço por elas, então eu vou trilhar naquilo que o capítulo 1 nos diz, que o povo estava sem discernimento. O povo estava pior que um asno, pior que um burro, pior que um animal irracional. Porque o povo, o animal, este irracional, sabia quem é que o alimentava, sabia quem é que colocava comida no prato para ele comer, e a Bíblia lá em Isaías diz que o povo não tinha discernimento. Estava prestando um culto vazio, estava vivendo de uma forma vazia, estava vivendo de uma forma equivocada, e daí viviam os flagelos e as fraquezas, e não agiam como águias, como deveriam ser. Daí nós vamos, então, fazer essa reflexão em Isaías 40, versículo 31, e vamos olhar esses dois seres, essas duas aves, né, nesse sentido. Então, eu quero apresentar para vocês, eis aí a galinha e eis aí a dona águia.
Então, a primeira característica que nós encontramos nessas duas aves é o seguinte, que a galinha ela é extremamente medrosa, ela é tomada por uma característica de medo, não é? E nós temos também a águia. A águia, por sua vez, é marcada por ser corajosa. Eu quero aproveitar o cenário que nós estamos vivendo para fazer uma reflexão à luz de tudo aquilo que nós aprendemos e construímos como cosmovisão bíblica, para sermos abastecidos um pouco sobre a questão do medo e a questão da coragem, né? Será que medo e coragem se conflitam o tempo inteiro? Ou será que que tipo de medo é que nós não devemos ter? E que tipo de postura que nós possamos achar que é coragem, na verdade, se caracteriza como imprudência? Então, a galinha é extremamente medrosa, a águia é corajosa. Então, a primeira verdade que eu vejo aqui, que nós precisamos olhar, que existe um medo, que é o medo natural, este medo que está ligado ao instinto de sobrevivência, ele é ativado diante de um perigo real e ele ajuda na sobrevivência. Então, não é desse tipo de medo que nós estamos falando. Tanto a galinha como a águia, elas possuem este medo. É um medo de sobrevivência. A águia, por exemplo, ela não vai pousar num ambiente lá onde está cheio de leões e ela vai ficar com as asas fechadas esperando, achando que é corajosa. Isso não é coragem, isso aí é imprudência, isso aí é burrice, né? O medo funcional, que é o que eu quero tratar neste primeiro momento, todos nós devemos ter, não é? Para quê? Por quê? Porque ele é adaptativo, ele serve de alerta. É um medo, esse medo ele é natural e ele tem uma função essencial. Ele serve, né, para nos proteger de sermos alvos de situações de perigo, né? Então, não é desse tipo de medo que nós devemos evitar. Este medo ele é útil e faz até com que você, né, e eu, e nós todos, nos ajuda, né, a estarmos alertas diante de um perigo, né? Este medo não vai nos levar a ter que ir em médico, a ter que ir em psicólogos, ou até que buscar aconselhamentos, nesse sentido, porque esse medo é inerente a nós. Por exemplo, você não vai pegar um carro e dirigir numa estrada e você está sabendo lá na frente que tem um buraco e você vai avançar diante de um abismo ou coisa parecida, né? Ninguém vai no médico, eu brequei porque eu não fiz isso, né? Ou você vai caminhar à noite aí no meio da rua, em locais equivocados, né, que você não deve estar, né? Perigosos, vamos assim dizer. Você não, eu vou lá, tal. Esse medo, esse vai te proteger de ir neste lugar, né? Então, este medo natural, ele serve de alerta, ele é adaptativo, ele está ligado às situações que envolve. Você faz uma avaliação racional da coisa. Outra característica desse medo é que ele limita as ações de maldade. O medo natural nos ajuda a evitarmos práticas face às consequências resultantes. E olha só, Provérbios diz assim, diz essa verdade para nós, que mas eu, quando estive com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, isso mesmo, desculpa, não é isso não, esse é o Salmo 56. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, temer ao Senhor, né, ter este medo aí que eu estou dizendo, vai nos ajudar a não optarmos por fazer coisas equivocadas, por fazer coisas erradas. Né? Por que hoje se matam tantas pessoas? Porque as pessoas perderam o temor ao Senhor. E outras coisas mais, né? Que vão, adultérios, roubos, posturas inadequadas, fofocas, mágoas, vinganças. Isso muitas vezes está ligado à falta do temor ao Senhor,
ao medo das consequências dessa prática. E aí as pessoas se tornam até certo ponto irracionais. Ok? E este medo funcional pode nos conduzir ao eterno. Aí eu estou falando a Deus eterno. O medo natural pode nos levar, diante de uma situação que foge ao nosso controle, pode nos levar a ter uma intimidade maior com Deus. Ou seja, diante de um contexto, a gente declara o nosso temor, não sei o que vai dar, o que pode acontecer. No coração da pessoa, de Deus, ou que está em intimidade com Deus, ele vai chegar à conclusão do Salmo 56, 3 e 4. Mas eu, enquanto estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? Então, este é o medo funcional. Agora eu quero tratar para você do medo aí, que é o medo desfuncional, que foi um pouquinho à frente aí, eu esqueci de dar a animação correta, mas não tem problema. Este medo disfuncional é o medo que atrapalha, é o tipo de medo que atrapalha a sua vida e o seu desempenho funcional, o seu desempenho normal. E aí, irmãos, ele tem uma característica, ele é paralisante, ou seja, ele não é adaptativo, ele não considera as situações, ele tem um efeito paralisador que acaba bloqueando a pessoa, pois generaliza toda e qualquer situação. Não há um filtro, não há uma barreira, não há um dispositivo cognitivo que ajude a pessoa a interpretar a realidade de uma maneira correta. E aí, diante das situações da vida, ele acaba tratando tudo como se fosse um problema, acaba tratando tudo como se não fosse conseguir, e aí ele não consegue avançar. Daí, ele vai temer indevidamente o futuro. Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E aí a pessoa não toma as decisões que deveriam tomar. Por quê? Porque ele paralisou, porque ele bloqueou, porque ele está sendo tomado por uma decisão disfuncional. O sentimento do coração brotou um medo disfuncional. Eu me lembro daquela parábola dos talentos, que vai retratar um pouco sobre isso. Aquele irmão que recebe lá na parábola o talento, ele fala, olha, eu enterrei o talento porque eu tive medo. É o tipo de medo, bloqueou. Enquanto os outros trabalharam de uma forma correta, aquele lá, então, teve medo, e aí ele não investiu, ele não avançou. Quantas não são as pessoas que nós temos com esse tipo de postura? Por conta de um passado, por conta de terem sido colocados, criados ou submetidos a situações, bloqueiam a sua vida e não conseguem olhar para frente, não conseguem observar a grandeza de Deus, não conseguem confiar e se anulam, se enterram seus talentos, bloqueiam, não aceitam de hipótese alguma os desafios que são colocados diante de si, paralisam, literalmente falando, né? A tese sempre é essa, não vou conseguir, eu vou ser exposto, o que vão pensar de mim não vai dar certo, ou seja, vai acabar gerando uma coisa que nós conhecemos como ansiedade, que tem todos os seus desdobramentos, né? Aprendemos também que este medo disfuncional conduz a decisões erradas. Conduzem a decisões erradas. Por exemplo, porque distorce a realidade. O medo, ele bloqueia tanto, ele paralisa tanto, que afeta a capacidade desse ser humano de analisar a realidade da forma correta. Começa a imaginar coisa. A mente começa a produzir cenários que é fruto, literalmente, da distorção, da disfunção que este medo trouxe. E fatalmente conduzirá a pessoa a decisões erradas, né? Saul, certa feita, falando lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, ele diz, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ou seja, se nós temos medo disfuncional,
isso vai atrapalhar as nossas decisões diante da realidade da vida. Entre temer os homens, entre obedecer os homens e obedecer a Deus, nós sempre seremos convidados a crermos e obedecer a Deus. Isso em todas as áreas da nossa vida. Nas áreas com os nossos relacionamentos emocionais, com os nossos relacionamentos, familiares, com os nossos relacionamentos profissionais. Não é? Se nós tivermos medo disfuncional de homens e por aí vai afora, nós vamos tomar decisões erradas. Por exemplo, o meu filho, a minha filha, o seu filho, a sua filha, às vezes podem estar trilhando por caminhos equivocados. E aí, com medo de desagradá-los, às vezes nós podemos, literalmente falando, afrontar a verdade do nosso bom Deus e ceder. Esse é o tipo de medo disfuncional, que deixa de considerar a realidade da vida. E por fim, que já está aí, né, é o medo, este medo disfuncional produz desespero, ou seja, diante de um quadro distorcido, afeta o item da esperança. E no caso dos cristãos, atrapalha um elemento importante, a fé, diminuindo a esperança no Deus que nos chamou. Tá? Esse medo atrapalha, faz com que você deixe de ter fé e esperança em Deus. E aí o versículo 20 do Salmo 33 é por demais importante. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. O justo viverá pela fé. Então nós temos que, claro, diante de um medo disfuncional deste, muitas vezes nós vamos ter que buscar alternativas médicas. Nós vamos ter que buscar alternativas de tratamento. Mas eu quero, sim, considerar a importância desses profissionais, até porque Jesus disse que os médicos têm este objetivo e este papel, mas eu quero também lembrar os cristãos de que nós temos a palavra do nosso bom Deus, que nos afirma que nós não devemos ter este tipo de medo e temos como, sim, lutar com as armas que a palavra de Deus nos dá, recarregando a nossa bateria. E aí, eu concluo dizendo para você que para recarregar a bateria neste item e tirar de uma vez por toda o medo disfuncional, esse medo que paralisa, este medo que bloqueia você, este medo que distorce a realidade, este medo que prejudica o teu relacionamento espiritual, profissional, eu quero te convidar àquilo que Paulo disse ao jovem Timóteo, que diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. De amor e de equilíbrio. Eu quero, então, dizer para você que, além de você procurar os recursos que podem estar são disponíveis, né, desde que não afetem aí o teu credo, eu quero dizer para você que vale a pena você investir no relacionamento espiritual com Deus. Conheça o seu Deus, saiba o que ele diz acerca de você, saiba o que ele fala a respeito do futuro, saiba da grandeza deste Deus e o que ele tem para os filhos dele. Ele não nos deu um espírito de covardia, ele não deu espírito de covardia, ele não deu espírito de imprudência, ele não deu espírito de loucura, nesse sentido do que nós estamos todos aqui falando, mas ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então busque se relacionar com este Deus, que você terá a sua vida carregada, a sua bateria carregada para tomar as decisões, não como uma galinha, no sentido das coisas que nós falamos aí atrás, né? Que pode prejudicar a tua história por ser medroso, mas sim como uma águia corajosa, que tem um medo de sobrevivência, mas que vê a situação crendo que pode vencer. Por quê? Porque este Deus não nos deu um espírito de covardia. A expressão mais usada para terminar é não temas. Ser forte e corajoso. A palavra de Deus ela é repleta em dar esta ordem para nós não temermos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque ele é o nosso auxílio, porque ele é o nosso refúgio. E aí você terá a sua bateria carregada para vencer todos os medos infundados desta vida.
Que Deus te abençoe e te proteja. Irmão Israel? Amém, amém. Deus nos abençoe.